Bom, como um leitor de filosofia, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que leem não lê filosofia. E, para te falar a verdade, quando eu falo que leio filosofia, para a maioria das pessoas é praticamente uma curiosidade. É algo que elas ficam meio que sem entender por que eu leio isso. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês a importância e a vastidão que é a filosofia. E que, na minha opinião, todas as pessoas deveriam ler, deveriam estudar. Primeiro, a origem da palavra, né? Filosofia deriva de duas palavras, que quer dizer o filo, que tem a ver com filia, que é o amor de amizade. É esse amor de ser atraído, esse amor de contemplar, de gostar, né? Um amor mais voltado para a amizade. E sofia significa sabedoria, né? A verdade, nesse sentido de sabedoria. Então, filosofia seria o amor pela verdade, o amor à sabedoria. Então, desde o início do pensamento humano, desde que se tem registros dos seres humanos, a gente busca propósito da vida, sabedoria, qual é a verdade, existe uma verdade absoluta. O ser humano sempre teve essas inquietações na sua busca. E então a filosofia partiu para referenciar essa busca. E a maioria das pessoas pode pensar que filósofo é aquela pessoa que senta, fica contemplativo, olhando para o nada, falando de coisas extremamente abstratas, que não tem muito a ver com o nosso dia a dia. E a filosofia surgiu como o completo oposto disso. Os filósofos se preocupavam com as coisas mais rotineiras e importantes da sociedade, como política, como relacionamento de pessoas, teologia, se existe ou não Deus, se existe deuses ou se não existe nenhum, qual é o propósito da vida, qual é o sentido da vida. Então, várias dessas perguntas nortearam os primeiros filósofos e as primeiras pessoas que desenvolveram uma busca pela verdade. E se engana muito quem acha que a filosofia não tem nada a ver com o cotidiano, com as coisas que a gente normalmente lida. Exemplo, quando se pensa em matemática, os primeiros matemáticos, eles eram filósofos. Pitágoras era. No meio dessa sociedade grega que surgiu esses grandes nomes da filosofia, várias obras foram produzidas dentro de vários assuntos que até hoje são relevantes. Um grande exemplo é a matemática e também o que surgiu depois, o código binário, junto com toda a programação, né? Estes conhecimentos, eles derivaram principalmente desta obra, que é de Aristóteles. O órgão tem um tratado de lógica, de categorias, de conhecimento que até hoje é o que embasa vários métodos que as pessoas usam, inclusive a matemática, inclusive a computação. Esta obra, ela é importantíssima para o desenvolvimento de vários itens que hoje a gente trata como normal, como natural. Então a gente não sabe de onde surgiu as primeiras ideias que desencadearam as coisas que hoje normalmente a gente usa. Quem não tem acesso hoje a um computador? O que seria hoje o mundo sem computadores? E grande parte do conhecimento que deu origem ao código binário, que posteriormente deu origem ao computador, veio desta obra aqui de Aristóteles. Um outro exemplo é cinema e arte de uma forma geral. As literaturas, as escritas e vários desses tratados vêm, né? O conhecimento base para isso foi documentado, foi oficializado também por Aristóteles nessa obrazinha aqui, que é a Poética. Aqui tem várias definições do que uma obra tem que ter, de como ela tem que funcionar, do que prende uma pessoa assistindo alguma coisa, que na época grega era muito comum na poesia e no teatro. Coisas que chegaram a derivar para o cinema e para todos os tipos de literatura que a gente tem hoje. Patrick, mas isso aí não tem nada a ver, porque como que eu vou lá no início dessa discussão, sendo que a discussão já está tão evoluída? O Senhor dos Anéis, O Resgate do Soldado Ryan, Friends, Show de Truman, King Kong, Monty Python, O Cálice Sagrado. O que todas essas obras têm em comum? As pessoas que estiveram envolvidas na produção, principalmente os roteiristas desses filmes citados, estudaram este livrinho aqui, que é o Story, do Robert McKee. Este livro, ele basicamente norteou o estudo dessas pessoas para realizar estas obras posteriormente. E lendo esta obra, você verá que grande parte da referência de raciocínio para se produzir roteiros de cinema vem desta obra
de Aristóteles, da poética. Ou seja, este raciocínio primeiramente foi desenvolvido para depois gerar este raciocínio, as pessoas estudarem roteiro de cinema e posteriormente virar vários filmes que a gente hoje tem acesso. Ou seja, tudo isso saiu de um filósofo fazendo um tratado de filosofia sobre a poética e sobre a arte de uma maneira geral. Isso sem contar em outras áreas, como o aperfeiçoamento pessoal, a teologia, a física, a ciência, que são várias outras áreas que o Aristóteles, ou Platão, ou outros filósofos passearam e falaram sobre. Eles deram origem à discussão que avançou para o que hoje é base do conhecimento que a gente tem sobre a maioria das áreas. Uma área que é muito comum das pessoas não fazerem ideia de onde surgiu a maioria dos conceitos é psicologia e psiquiatria. E grande parte do conhecimento que se tem hoje nessas áreas originaram de obras escritas há 2.000, 2.500 anos, obras feitas por filósofos. Hoje nós temos basicamente a maior parte das obras lidas, no Brasil e também no restante do mundo são obras de autoajuda e obras de biografia. No caso da biografia, nós estamos tratando sobre comportamento humano. E no caso de autoajuda, é a mesma coisa. Ou seja, nós estamos derivando de obras antigas, dos conhecimentos que já existem há muito tempo. É óbvio que vários desses conhecimentos foram evoluídos, alguns foram contrapostos, tudo bem, mas a base desse raciocínio, ele já existe e existe há muitos anos por meio da filosofia, só que a maioria das pessoas não sabem. E qual é a vantagem de se aprofundar tanto assim em determinado assunto? Bom, pessoal, entender a realidade, entender a verdade sobre algum tema faz com que você perceba exatamente o que está acontecendo em cada situação, com cada pessoa, com cada conflito e, sabendo o que está acontecendo, você se prepara. Muitas vezes você prevê situações e toma decisões muito melhores. E eu não estou dizendo isso aqui da boca para fora, pessoal. Quando vocês começam a investigar o tema que você tem alguma dúvida, que você tem algum ponto, que você tem um questionamento, é importantíssimo você investigar aquilo a fundo e, provavelmente, investigando nas fontes corretas, você começa a se precaver de situações, a entender os fenômenos humanos, os fenômenos de comportamento, de personalidade, os fenômenos de relacionamentos, e aquilo faz com que você se antecipe a várias situações. Isso é muito bom, porque raramente a gente é pego desprevenido, despreparado e desprotegido. Esse tipo de conhecimento faz com que a gente se habitue mais a perceber causa de uma situação e o efeito dela, e faz com que a gente muitas vezes consiga prever o que uma coisa vai gerar em outra. Isso é muito bom, porque faz com que você se antecipe às situações, evite problemas, evite brigas, evite situações em sua vida que podem fugir do controle, porque desde o início as coisas já estavam no seu controle. Mas como que a gente tem acesso a essa realidade? Todo o início da filosofia foi buscando o entendimento do que tem que se fazer para chegar nesse conceito de realidade e numa realidade mais próxima possível de algo universal. A filosofia surgiu, pessoal, dessa forma. Todo conceito é válido quando ele pode ser observado de uma forma universal, ou pelo menos nas maiores e mais prováveis situações. E este método de investigação é um confronto de ideias, que na filosofia se chama dialética. Você coloca uma tese aqui, coloca uma antítese para essa tese, choca as duas e gera uma nova tese. Esta nova tese, você vai lá e coloca ela à prova de novo com a ideia contrária. Chocou as duas, sai outra tese e vai confrontando essas ideias até acabar os argumentos. No final dessa confrontação, é muito provável que você se aproximou o máximo que se pode aproximar da verdade e da realidade. Então esse sistema pode ser repetido para praticamente todos os assuntos. Junto com essa dialética, é importante você pensar que para descobrir a verdade sobre alguma coisa, você tem que buscar a raiz do pensamento. Faz o seguinte exercício: pega alguma frase que você ouviu alguém dizendo e questiona a pessoa de onde ela tirou aquilo que ela está dizendo. Principalmente quando for assuntos mais complexos, mais profundos, o propósito da vida, a existência de Deus, o porquê que nós estamos aqui. Então esse tipo de fala, normalmente, ele não vem pautado em nada profundo. A pessoa repetiu
uma coisa que ela ouviu. Se você questionar de onde a pessoa tirou aquele raciocínio, ela não vai saber a raiz daquela ideia. E é muito importante a gente saber a raiz de uma ideia para saber, primeiramente, por que aquela pessoa pensou isso, qual foi o contexto de vida dela que fez ela chegar àquela conclusão, se existem pessoas ou ideias que já colocaram a teste e talvez já derrotaram aquela ideia inicial. É importante a gente desenvolver esse tipo de investigação, porque pode ser que a gente esteja retornando, colocando em jogo situações que talvez já foram superadas, que já foram contrapostas e nós estamos repetindo porque a gente não sabe onde que está esse estado do questionamento sobre aquele assunto. E nesse ponto a gente volta àquela frase que já foi citada aqui em vídeos nesse canal. A verdade conquistada a duras penas, com muita dificuldade, é muito mais relevante do que uma mentira que é absorvida, que é conquistada facilmente. No vídeo que eu falei sobre o estudo da literatura, sobre se aprofundar na literatura, eu disse que ler literatura por autores, esticar, prolongar a obra daquele autor e ler várias obras daquele autor, para mim é a melhor forma. No entanto, filosofia, eu indico um método um pouco diferente, que é você investigar dentro de um assunto. Você quer saber sobre qual tema? Psicologia. Você vai pegar dentro daquele assunto e vai investigar o que foi dito. Não necessariamente você vai pegar a obra de alguém e ler ela inteira. O que é mais importante para você é o diálogo sobre aquele assunto que você deseja. E investigar os autores que já escreveram obras sobre aquele assunto é melhor. E aí você vai contrapondo teorias, contrapondo ideias, até você criar a sua. Mas é importante que cada ideia que você encontre, você vá fundo naquela situação e tirando de onde foi dito aquilo primeiramente. No entanto, vale sempre ressaltar, para a filosofia, é bom que você faça a base primeiro. O que é a base? É ter fundamentado as pessoas que provavelmente falaram sobre todos os assuntos. E aqui a gente retorna novamente a Platão e Aristóteles. Basicamente, não existe área que esses dois não falaram em suas filosofias. Então é importante que você aprofunde na obra desses dois para que depois você investigue um assunto determinado e esta obra filosófica desses dois autores sejam referência para toda a sua investigação. E aqui vem um parênteses no caso do Aristóteles. Aristóteles, pessoal, ele foi um cara tão incrível, ele foi um filósofo tão diferente que, basicamente, ele nos deu a referência de como tem que fazer filosofia. O cara que iniciou esse processo foi Sócrates. Ele foi o primeiro que questionou, que investigou a verdade sobre alguns temas. No entanto, Aristóteles, por já estar alguns anos na frente e ter estudado com Sócrates e principalmente com Platão, que foi professor dele, ele desenvolveu situações, uma observação da realidade e dos debates e de vários temas que são humanos, que são comuns em várias discussões, e ele fez meio que tratados de como a gente tem que observar a lógica, a retórica, a poética, a matemática. Então, várias situações foram tratadas por Aristóteles e meio que ele é uma base de raciocínio para todo o resto. É muito difícil ter algum assunto que ele não disse. Então, todo estudo filosófico meio que vai partir dele. Você precisa necessariamente ler a obra inteira dele? Não necessariamente. No entanto, quase todo o conteúdo que você for estudar vai reverberar em Aristóteles. Para quem vai investigar algum assunto, eu aconselho que pegue a obra e leia. Ele tem vários tratados, vários livros, que são meio que o ponto de partida do conhecimento humano. É o que a gente consegue chegar à conclusão, ele meio que colocou em obra. É muito legal as pessoas partirem de uma vida de estudo, pelo menos Aristóteles ter como a referência de vida. Obviamente que vários filósofos podem entrar nessa lista de filósofos indispensáveis. Eu já citei Sócrates, mas ele não tem obra escrita. Toda a obra que a gente sabe de Sócrates é por meio de Platão, então vamos definir quem tem obra escrita mesmo. É Platão, Aristóteles. E em segundo plano, mas não é que é menos importante, é só que não vai tratar de tantos temas quanto esses primeiros, é São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Na verdade, Santo Agostinho
Agostinho primeiro e São Tomás, que aqui eu falei em ordem cronológica, para você ver. Você lê Platão, ele referencia muito pouco outras pessoas. Ele fala de algumas pessoas que conviveram com ele, que conversavam com ele, de Sócrates e de obras literárias. Normalmente eles citam muito Homero. Quando você vai ler Aristóteles, ele já começa a partir da obra de Platão. Então, vários comentários ele faz. A obra da Política faz vários comentários à República e às leis. Outras obras vão ser citadas. Então é interessante, porque aqui você já está em um raciocínio sendo desenvolvido de um autor para o outro. Quando você vai ler Santo Agostinho, várias coisas que foram ditas por esses dois primeiros vão ser dissertadas, vão ser tratadas por Santo Agostinho. E quando você chega em São Tomás, ele vai falar sobre todos esses aqui também. Então é importante que, a depender do assunto que você trate, você passeie e entenda pelo menos o básico da filosofia desses 4 autores. Mas praticamente em todo assunto é indispensável Platão e Aristóteles. Como eu passeei pelos principais autores aqui, pelos principais filósofos da história, né, o início do pensamento filosófico, eu vou deixar uma dica muito relevante, foi muito importante para mim, para eu conseguir ler esses autores. Em filosofia, pessoal, é importante que você tenha um plano de leitura e que nesse plano você vá avançando o nível de dificuldade. Platão tem um modo quase literário de tratar a filosofia. Toda a obra de Platão basicamente são diálogos, são pessoas conversando. Então é quase uma literatura. É muito melhor, mais tranquilo de ler do que Aristóteles. Aristóteles já tem um modo mais denso, porque basicamente o que chegou a nós foram anotações de aula. A maior parte do que Aristóteles pensava, ele ensinava pessoalmente aos seus alunos. Então o que chegou a gente foi resumo, e esses resumos são muito densos. Então é importante que a gente tenha um plano de leitura para conseguir chegar a ler esses grandes homens, esses grandes filósofos. E eu recomendo alguns livros de entrada, eu vou deixar um livro aqui no card, que eu praticamente falei sobre vários livros de introdução, são livros muito bons, vou deixar passando alguns aqui também, que são muito relevantes para vocês irem avançando. Linha de pensamento e também a dificuldade da escrita e da leitura, e que desta forma vocês chegarão em Platão e Aristóteles um pouco mais preparados, mais habituados a uma leitura que te exige um pouco mais, e essa absorção de conteúdo vai ser bem maior. E é óbvio que esse vídeo já termina com um convite. Estude filosofia. Comece pelo assunto que você tem mais curiosidade, que você tem mais dúvidas, e vá avançando. Caminhe a filosofia também pela sua área de atuação, pela sua área profissional. Provavelmente você vai achar filósofos que tratou de conteúdos que são relevantes para a sua profissão. Eu sempre recomendo filosofia, porque por ser o estudo da verdade, vai te clarear várias áreas da vida e com certeza vai trazer entendimento para cada decisão que você tomar ao longo da sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com quem você acha que tem que assistir. Se gostou do conteúdo que a gente produz aqui, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!